noite a todas. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E sobre a paz do Senhor, quero já começar falando algo para vocês. Antes de me apresentar, existe um versículo na palavra de Deus que diz assim: e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós não vamos entender quando os momentos mais difíceis, mais desafiadores, o nosso coração se inundar e transbordar a paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mas sabe, a continuação desse versículo diz assim para nós: essa paz guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo. Nós mulheres somos muito intensas, nós mulheres sentimos muito, não é sentimos muito de pesar, mas é porque tudo a gente sente muito, né? E nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos que os nossos pensamentos sejam guardados. E nós vamos alcançar isso em Cristo. Amém? Podem se sentar, por favor. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, que não sejam minhas palavras, mas que seja o Espírito Santo através de mim. É o que eu clamo a Ele. Então, vou me apresentar para vocês. Não sei se alguém aqui me conhece. E meu nome é Alexandra. Alexandra Duarte. Estou com a minha mãe aqui, com minhas duas irmãs. E é uma alegria, um motivo de muita alegria para mim estar aqui com vocês hoje, nesse dia de comemoração, né? Um dia em que a gente exalta algo que foi feito com tanto primor pelo Senhor, que é a mulher. Né? Então, eu, Alexandra, sou casada com Diógenes, sou mãe da Luísa, que tem 6 anos, vai fazer 7 anos no mês que vem. E, como a irmã já começou a apresentar, eu sou consultora em etiqueta social, com ênfase em mesa posta. Então, quem está ouvindo esse tanto de palavra e não entendeu nada do que eu faço, eu falo sobre a mesa, sobre Jesus à mesa, como se comportar à mesa. Etiqueta tem a ver com comportamento e aonde nós formos, nós precisamos nos comportar de acordo com o que o Senhor deixou para nós. Então, acima de qualquer curso, né, de qualquer título, Ele deixou aqui um manual de como eu quero que a minha filha se comporte na igreja, no supermercado, no banco, na fila de uma loteria, no restaurante. Então, etiqueta é isso. Eu caminho há 4 anos com a Carla Martins, da Academia de Mulheres. Ela me mostrou a revelação da palavra de Jesus à mesa, e depois disso eu me apaixonei ainda mais pela mesa. Eu já sabia de etiqueta, já montava a mesa posta na minha casa, mas quando eu tive essa visão, né, da luz de Jesus, na luz de Jesus à mesa, tudo mudou. Então, deixo aqui uma abertura, né, eu sei que tem experiência do lar já, mas se algum dia as irmãs tiverem vontade no coração de ouvir mais sobre isso, sobre Jesus à mesa, vai ser com muito prazer que eu vou falar com vocês, tá? E a Carla Martins, ela me ensina muito. Não sei se alguém aqui conhece ela, né, da Academia de Mulheres. E nós viemos em uma caminhada já de aproximadamente 4 anos e sempre fazendo cursos juntas. E atualmente nós estamos fazendo um curso que chama Os Cômodos do Coração. É um curso online, mas também vai ter presencial. Mas por que eu quero comentar? Sobre isso? Porque eu abri aqui falando sobre guardar. Cristo vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Né? E os nossos corações, eles têm cômodos que precisam ser visitados, precisam de atenção, assim como a nossa casa. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que visitamos a cozinha, nós estamos visitando a cozinha do coração e assim por diante. E é muito interessante, tem revelações lindas da palavra de Deus. E hoje, inclusive, foi a aula sobre cozinha, então eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês, à medida que o Senhor permitir, né? Porque eu tinha planejado algumas coisas, mas eu prefiro que Ele mude tudo, porque se essa for a vontade dEle, eu quero entregar para vocês aquilo que Ele sabe, que cada coraçãozinho fica precisando de Amém. Antes de iniciar, eu quero ler uma carta para vocês. Eu espero que eu consiga ler, porque eu esqueci meu nome. E a letra está bem afiladinha, bem pequenininha, mas vamos lá. Assim, a pastora vai ver se consegue deixar no telão, mas vocês vão ver que a letra está um pouquinho difícil mesmo de enxergar de longe.
espaço físico aqui, né? E se conectar com alguém que, como eu disse no começo, ele sentiu amor e apreço em criar cada um de vocês. Ele desejou que vocês estivessem aqui, agora. Ele desejou que vocês fossem concebidos, independente da história de cada um de vocês, vocês foram desejados. E nós vamos falar aqui um pouco sobre as expectativas que nós depositamos nos outros. E às vezes, pelas nossas expectativas não serem atendidas, a gente se frustra muito, porque a gente espera que o outro nos ame, que o outro nos queira, que o outro deseje a nossa presença, que o outro nos reconheça. Mas volte o seu coração agora para aquele que te amou primeiro, como já falou aqui, e que ainda te ama, e que o amor dele por você vai ser eterno e nada vai te separar desse amor. Eu estou curiosa ali, eu acho que eu vou pedir para mim fazer. Ela vai amar todo mundo. Voltar a atenção para ela, tenho certeza. Desculpa, gente, porque eu não imaginei que ia ser tão difícil. Quando eu fiz o óculos, eu não imaginei que eu precisava tanto dele assim. Era só para leitura, né? Mas essa leitura também. Minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha comigo, olha a sua volta, o inverno já acabou, as chuvas já passaram, sim, já se foram, as flores da primavera desabrocham em toda parte, o mundo inteiro é uma sinfonia, pura harmonia, os gorjeios da primavera enfeitam os bosques, com doces acordes. Os vinhedos, viçosos e perfumados, estão exuberantes. As cerejeiras exalam a fragrância da sua floração. Acorde, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada. Venha comigo. Venha, minha tímida e nobre recatada. É hora de sair. Vamos passear. Deixe-me ver o seu rosto. Quero ouvir a sua voz. Aquela voz tão suave. Aquele rosto encantador. Filha amada, te convido para vir ao meu encontro. Meus braços estão abertos, prontos para te acolher, ansiando por um abraço. Não durma, minha filha. Acorde e veja tudo o que preparei para você. Segure minha mão, vou te levar para passear em meu jardim. Olhe à sua volta. Em seu caminho coloquei flores. Você consegue ver? Não importa o que você passou até aqui, pois o inverno acabou. Eu estou no controle, fazendo as flores desabrocharem e preparando os vinhedos. Veja como eles estão cheios. Receba essa alegria em sua vida. Respire bem fundo agora. Consegue sentir meu perfume em minhas flores? Como esperei por esse momento? Nesse encontro, quero me revelar a você como eu nunca me revelei antes. Mas quero ainda mais ouvir sua doce voz. Quero contemplar seu rosto encantador. Comigo, você pode ser quem você é, filha. Eu te amo tanto. Olhe em meus olhos e veja neles o seu reflexo. Você consegue se ver como eu te vejo? Cada detalhe seu foi desenhado por mim, com tanto amor. Como você é bela e formosa. Me alegro quando olho para você e vejo a grande mulher que é e que está se tornando em mim. Não dê ouvidos às vozes que dizem o contrário. Ouça apenas a minha voz e deixe que eu continue te aperfeiçoando. Eu te vejo, minha filha, quando ninguém mais vê. Eu sei o que passa em seu coração. Te conheço melhor do que você mesmo. Não é momento de preocupação ou de cobranças. Se renda à minha presença e se entregue a esse momento. Deixe que minha graça inunde seu coração, porque eu já preparei tudo. Vem comigo. Meu amor por você é mais forte do que a morte. Seu amado Jesus. Glória a Deus.
versão A Mensagem, que é uma versão que eu gosto muito, estudo muito por ela, porque ela traz muita clareza, traz uma linguagem fácil da gente assimilar. E são palavras do Senhor, eu tirei daqui, não tirei do meu coração. Mas o que eu complementei foi Ele que foi conduzindo. Então eu espero que vocês tenham recebido isso, tenham recebido essa carta que Ele fez para vocês. Que vocês permitam que vocês se vejam quando vocês olharem nos olhos do Senhor. Mas vocês conseguem entender que para vocês olharem nos olhos do Senhor, vocês precisam estar se relacionando com Ele? Eu não consigo olhar nos olhos da pastora se eu estou de costas para Ele. Você precisa ir ao encontro dele, e lá ele vai se revelar, você vai mostrar quanto o perfume dele é agradável, quanto o amor dele te abraça e te acolhe, e ele vai te mostrar como você foi querido e desejado. Amém? Agora eu quero trazer algo para vocês, também da palavra de Deus, que é muito interessante. E por mais que nós leiamos a Bíblia várias vezes, né? Quem aqui já leu a Bíblia mais de uma vez? A Bíblia toda. Olha, mais de uma vez, hein? Mas a gente pode ler a Bíblia 20 vezes, 30 vezes ao longo da nossa vida, que sempre a palavra vai se revelar. Sempre o Senhor vai saber, nesse momento, a minha filha precisa entender o que eu quero dizer para ela agora, porque ela vai precisar usar isso agora. Então, sempre que você lê a palavra de Deus, medite naquilo, sabendo que o Senhor foi intencional em te revelar da forma que Ele te mostrou. Às vezes o que Ele vai me revelar aqui, eu vou passar para vocês, não vai ser assim que vocês também vão assimilar, porque o Espírito Santo em vocês vai falar: minha filha, essa palavra é assim, usa isso na sua vida. Quando você for para a sua casa, fecha a porta, vem para Mateus 6,6, lá eu vou te mostrar ainda mais disso. Então, para você olhar nos olhos do Senhor, você precisa se relacionar com Ele, né? E sobre essa passagem, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lido em algum momento, né? Se é a primeira vez, vai ser um prazer ler para vocês, mas que está em Gênesis, comecinho da Bíblia, capítulo 2, onde Deus está dedicado, motivado a criar tudo que a gente tem hoje. Eu vou ler. Desculpa se estiver um pouquinho diferente da versão de vocês, né? Porque é a minha mensagem. Mas se vocês preferirem só ouvir também, fica a critério de vocês. Vou ler a partir do versículo 5. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra é irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Agora olha que interessante, a partir do versículo 8. Então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas de todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ónix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Então, reforçando o que havia falado aqui na palavra, o versículo 15 diz: o Eterno, Deus, levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e não tivesse ordenado. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém
ajude e faça companhia a ele. Então, o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. Imagina o trabalho de agora, né? E o homem deu nome ao gado, aos pássaros dos céus e aos animais selvagens. Mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companhia. O Eterno fez então que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então a apresentou ao homem, a mulher já formada. E o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher, pois foi feito do homem. Não, eu vou parar por aqui, vou continuar. Olha só que interessante. Aonde o Senhor criou Adão? Foi fora do jardim. Aonde Eva foi criada? No jardim. Estão vendo essas flores aqui? Então que deixa tudo lindo. Olha só. Flor é sinônimo de feminilidade, né? Pode ser que existam mulheres que não gostam de flores, mas sempre que a gente vê flor, geralmente a gente pensa: uau, vou levar para minha mãe, vou levar para minha sogra, vou levar para minha casa. O Senhor não faz nada em vão. Desde o primeiro dia da criação, tudo tinha um propósito. A mulher foi criada dentro do jardim. No lugar da sensibilidade, a pastora iniciou aqui, ela abriu um pouco falando sobre isso. A mulher, ela é forte, ela sabe cuidar dos seus, ela tem sensibilidade, ela é amorosa, ela gera no seu ventre. A mulher é muito diferente do homem. Deus já tinha esse propósito lá no jardim. Ele falou assim: o homem vai vir do pó, mas a mulher vai vir do osso, lá dentro do jardim. E por que será que foi do osso? Né? E a primeira vez que eu ouvi isso também foi a minha amiga Carla Martins, que teve essa revelação muito preciosa. E eu lembro dela falando assim: ó, tudo bem, se o Senhor queria escolher que fosse o osso, né? Já que ele pensou assim: não, o pó já está batido, né? Vou fazer uma coisa diferente para ter uma história a mais para contar. Por que não foi então assim, ó, o osso, o dedinho, né? Que é o primeiro ali, arrancou, né? Lá o dedinho do pé, ele só serve para a gente bater nas quinas ali do sofá das paredes, né? Porque tinha que ser costela, porque o homem teve que dormir um sono profundo para que o Senhor tirasse ela da costela. A costela é o osso, e o osso faz o que com o corpo? Sustenta, né? Nós temos os ossos por dentro do nosso corpo. Tem animais que têm um esqueleto por fora do corpo, aquela casca durinha que vai proteger eles. A nossa é por dentro. Então o Senhor estava dizendo: olha, Eva, você vem do osso, porque você vai sustentar. Você vai dar essa estrutura quando o seu marido precisar. Porque enquanto ele estiver dormindo e descansando, você estará de pé como o osso da sua casa, como o osso do seu companheiro. E entendam, esse foi o plano original do Senhor para eles, e depois isso veio para nós. Não significa que se você não tem um companheiro, se você não tem um homem na sua vida, que você não vai ser osso, que você não vai ser coluna, não vai ser algo que vai ser firme na sua casa. Porque Deus te dá uma casa para cuidar, te dá uma família para criar, para se preocupar. Você tem responsabilidades e você vai exercer todo o seu caráter feminino para cuidar daquilo que o Senhor te confiar. Se é um esposo, se é mãe e pai, se são os filhos. Deus sabe a realidade de cada um, mas Ele sabe o propósito para o qual nós fomos criados. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é só uma introdução para vocês entenderem que vocês foram criados no jardim. Amém? Amém. Quando a pastora me apresentou o tema, eu vou abrir meu coração, porque eu acredito que a gente mostrar nossa vulnerabilidade mostra também a
Mas o Senhor, Ele sempre quer trabalhar primeiro em nós, para fazer depois através de nós. Então, o Senhor trabalha em mim muito sobre a autoestima. Eu espero poder compartilhar isso com vocês, que Ele fale ao coração de vocês também. O ser humano ele tem 5 necessidades básicas, não estou falando de alimentação, estou falando fisiológica. A necessidade de relacionamento. Quem me falou isso foi a Paula Negrão, ela é uma psicóloga, neurocientista, ela estuda muito sobre a mente, comportamento, relacionamentos, e um dia eu ouvi ela ensinando sobre isso. Então, quais são as 5 necessidades que nós temos em relação ao próximo? Primeiro, ser amada. Segundo, ser livre. Terceiro, ser útil, se sentir útil, né? Ser reconhecida e ser elogiada. Essas são as 5. E uma dessas necessidades, quando ela não é atingida, pode começar a gerar dores em nós. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho uma dor profunda em mim, porque eu nunca me senti amada, eu sempre senti que fui explorada pelas pessoas, nunca fui reconhecida, sempre fiz algo, nunca recebi algo em troca. Isso começa a virar dores dentro de nós, e o que é perigoso, essa dor começa a criar raízes. A palavra de Deus diz que o nosso coração deve ser guardado por quê? Porque dele procede todas as fontes da vida. O que vem do meu coração, o que está se germinando ali, o que eu estou gerando dentro de mim, a minha vida vai depender disso. Se eu deixo essas dores enraizar em mim, eu vou ser uma pessoa que vai estar doente emocionalmente, e isso vai afetar os meus relacionamentos, não só com o esposo, não só com as pessoas da minha casa, da minha família, com amigos, no trabalho. Isso prejudica até o meu relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são muito nocivos às vezes. E às vezes porque uma pessoa me rejeita, eu já penso que é porque Deus me rejeita, porque eu não sou digna de receber o amor dele, porque eu não posso estar na presença dele, e aí eu estou me afastando do Senhor aqui. Prejudicial é isso, como isso é nocivo, né? Então, voltando a essas 5 necessidades que nós temos para serem atendidas, pode ser que vocês não tenham essas 5 necessidades atendidas, pode ser que vocês não sejam elogiadas como gostariam, pode ser que vocês não se sintam livres, só Deus sabe a realidade de cada um, pode ser que vocês não se sintam amados, vocês sentem que você com todo o amor, mas não recebem amor em troca, pode ser que vocês não se sintam úteis, porque vocês não conseguem enxergar a habilidade da mão de vocês não conseguem perceber o talento que o Senhor colocou na mão de vocês, para que vocês possam oferecer isso para o corpo, oferecer isso para a família. Então pode ser que isso não seja atendido em relação ao seu próximo, mas eu estou aqui essa noite para te dizer que o Senhor te supre. O Senhor vai te suprir em 4 dessas 5 necessidades, porque tem uma que é desnecessária a gente querer isso do Senhor. Então eu vou começar, vou ser breve aqui. Primeiro, você é amada sim e muito pelo Senhor. Então, se você ainda passa por um processo na sua vida em que você acha que as pessoas que estão perto de você não ligam para você, só te tratam mal, te dão respostas duras, te ferem com palavras, corre para o Senhor. Lá você vai encontrar amor. Em 1 João 3, primeira parte do versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, porque nós somos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, a gente só não é chamado, nós fomos adotados por meio de Cristo. Então o Pai ama muito o Filho, né? E por mais que o seu Pai nessa terra, porventura, não te dê o amor que você gostaria que você tivesse recebido, o seu Pai, que é Deus, ele tem um amor que também excede todo o entendimento. A palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo o entendimento, assim como a paz dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, já vai falar aqui. E eu quero ler Romanos 8, do 31 ao 39. Eu só vou correr um pouquinho por causa do tempo, tá bom? De novo a versão mensagem, tá?
versículo 31 ao 39, eu vou fazer algumas seleções por minha conta, para a gente tomar mais rápido. Paulo, falando para a igreja o seguinte: então o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Esse é o nosso Deus. Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por cada um de vocês. E por nós, ele foi ressuscitado. Acho que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo, porque nada pode nos separar, nada pode colocar uma barreira ou impedir o amor de Deus sobre a nossa vida. Não há como. Agora cada um guarda isso no coração. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de pessoas poderosas, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Amém? E sobre a situação externa influenciar às vezes no que você sente, eu vou querer falar sobre algo que vai ser breve aqui. Vocês sabem como a pérola é formada? Quem acha a pérola bonita aqui? Uma pérola realmente verdadeira, ela tem um valor alto, porque ela é rara, né? Tudo que é raro tem valor, né? Valor. E a pérola, ela é formada dentro de uma ostra, quando ela passa por situações difíceis. Quando algo invade ela e afere um grãozinho de areia, um pedacinho de outra concha, um pedacinho de coral, aquilo ali feriu a ostra, e ela começa a produzir uma substância que um grão de areia, pensa gente, um pedacinho de areia, virá uma pérola perfeita. Imagine o que você, em Jesus, pode fazer quando você leva a sua dor para Ele. Imagina as pérolas que você pode produzir, não para você oferecer para o próximo. Se você leva o que está te ferindo, o que está te machucando, essa situação à sua volta que está impossível e você pensa, eu não aguento mais. Imagina o que você pode fazer com ela quando você entrega para Jesus e Ele pode te devolver uma pérola valiosa que você vai poder compartilhar com o próximo. Isso aqui é a minha cura. Jesus me curou com a minha pérola. Amém? Glória a Deus. Sobre a necessidade de sermos livres. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdócio para servir a seu Deus e Pai. Então, Ele nos ama, contando a primeira necessidade que temos, e Ele nos libertou. Nós não somos mais escravas. Nós somos escravas de orelhas furadas. Você já ouviu falar sobre isso? Uma escrava que decidia continuar servindo ao seu Senhor porque Ele era bom, mesmo depois que ela tinha alcançado a liberdade. Ela furava sua orelha e falava: eu estou com o Senhor, porque eu amo servir, porque eu sei que Ele é o Senhor bom. Então nós somos livres, mas decidimos continuar seguindo a Ele, servindo a Ele, por amor ao nosso Senhor. Gálatas 5:1 diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres, não firmes como pessoas presas, aprisionadas na mente, aprisionadas nos sentimentos. Ele libertou vocês. Liberte também a mente cativa. Isso é possível através da ação do Espírito Santo em vocês. A irmã missionária subiu aqui, falou sobre a importância da inteligência emocional, da saúde emocional. Isso precisa sim ser tratado. E sabe quem pode tratar? Aquele que tem os sentimentos perfeitos. Ele nos cura. Acima de todo profissional que Ele capacitou para cuidar dos nossos sentimentos, e isso é muito válido, Ele, que tem todos os sentimentos perfeitos e equilibrados, Ele pode nos curar. Sobre a vontade, a necessidade de ser útil. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e
Senhor. Então, sempre antes de você pensar que está fazendo algo para o próximo, veja se você está fazendo para o Senhor. Quando você cozinha para a sua família, você está aos pés do fogão servindo ao seu Senhor primeiro. Deus, lá de cima, que também vai estar lá do seu lado, ele vai falar: essa minha filha entendeu tudo. Ela está cuidando daquilo que é mais precioso e valioso, e que dinheiro não vai comprar, que é diferente de uma pérola valiosa, verdadeira. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. E só para complementar essa parte de ser útil, 1 Coríntios 12, versículo 7 diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Quem sabe o que vai ser útil? Ou quem sabe a melhor forma de distribuir dons nessa igreja, nesse corpo, é o Senhor, porque Ele sabe do que o corpo precisa e como esse corpo vai servir. Então Ele pode atender a sua necessidade de ser útil. 4 é a necessidade de ser reconhecida. Essa a gente não precisa ter com o Senhor. Se tudo que a gente alcançou, como a irmã mesmo aqui falou, é pela graça e é pelo amor. E a gente não deve buscar reconhecimento, em primeiro lugar, que Cristo seja manifestado através do nosso falar, do nosso agir, do nosso comportamento. Não há necessidade, isso é uma necessidade da alma. Isso não agrada o coração de Deus, você querer ser reconhecida. Uma coisa é você ser convidado para estar lá na ONU, isso é um reconhecimento pelo talento que o Senhor pôs na sua mão, né? Incrível isso, parabéns. Isso. Mas aquilo que você faz para o Senhor, como corpo, como igreja, você não precisa de reconhecimento. Toda a glória e toda a honra é dele, porque tudo é dele, por meio dele, foi feito para ele. Não foi para o seu louvor, foi para o seu reconhecimento. Por fim, no 5, a sua vontade de ser elogiado. Aí eu vou finalizar aqui. Antes de falar sobre a necessidade de ser elogiado, eu quero dizer que eu também sinto muita vontade de ser elogiado. Quando a gente se arruma, por exemplo, hoje no salão, a gente passava um cabelo, mas a gente sente essa vontade de ser elogiado. E assim que eu conheci o meu esposo, quando a gente namorava, ele me elogiava muito. O olhinho dele brilhava quando ele falava comigo, quando ele me via, quando ele assistia live no Instagram, ele tirava print, mandava para mim e falava: eu tô te vendo, tô aqui, você é linda. E como isso me deixou com a autoestima lá em cima. Porque eu pensei, realmente, agora eu achei um homem que me vê como eu sou. Mas é porque a gente quer isso. Muitas vezes a gente pensa: não, meu cabelo não é como eu gostaria, o meu corpo não está como eu gostaria, como a pastora também falou aqui. E eu vou fazendo com que isso prejudique a minha autoestima. Mas, irmã, a sua autoestima não está relacionada com o que você tem por fora. Não tem a ver com os seus brincos, com os seus colares, com a sua vestimenta, com o seu salto, com a bolsa que você usa. A autoestima está relacionada com autoaceitação, autoconfiança, a capacidade que eu tenho de relacionar com o próximo e como eu me socializo com as pessoas que estão mais perto de mim. Isso é a palavra pura. Autoaceitação. Se o Senhor me aceitou, por que eu não me aceito? Por que eu não aceito o meu corpo como ele está? Por que eu não aceito o meu cabelo como é? Por que eu não aceito a cor do meu olho? Por que eu não aceito a minha forma de falar assim mais calma? Ou por que eu não aceito eu ser tão espalhafatosa e olho para quem é calma e falo: eu queria tanto ser igual a você é tão calminha. Se o Senhor te aceitou, é porque Ele queria que você fosse assim, Ele te fez assim. E Ele sabe que o seu jeito espalhafatoso vai falar o coração de quem precisa da porção espalhafatosa que em você. Da mesma forma que quem fala manso e calmo e manifesta também os dons do Espírito através do seu jeito, vai falar com aquele coração que precisa de uma porção assim. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não te fez sem propósito. Se aceite, já é um caminho grande para a autoestima. A autoestima não tem a ver com beleza, não tem a ver nem com formosura, porque o que o provérbio diz para nós? A beleza um dia vai passar. A formosura pode enganar. Mas a mulher que tem o Senhor, aquilo que está lá dentro,
aquilo que eu manifesto do Senhor em mim, porque eu temo a Ele, eu quero obedecer, eu quero viver para agradar o meu Pai. Essa será a vontade. Então se aceite. Não estou falando que você também não precisa se embelezar, né? Se arrumar, cuidar do seu corpo, comer melhor. E no salão, porque quando a gente sai do salão, a gente é desgastante, é difícil, né? Vai um dinheiro embora, que é aniversário, né? O marido não vai entender, os homens não entendem, mas nós sabemos como é bom sair de lá. O vento bate no cabelo, né? Você pensa, agora eu sou poderosa. Mas o maior poder que a mulher pode ter é quando ela está de joelhos lá no secreto, e ela está intercedendo por ela. Deus, que eu continue aqui, Senhor, que eu não queira sair desse lugar. E que o sal que eu sou da terra, deseje para todo mundo que me conhece, todo mundo que está à minha volta, te buscar essa água que já hoje. É a mesma coisa. Tenha autoconfiança. Não seja soberba, mas confie no talento que o Senhor deu na sua mão. Ele te entregou talentos, não entrega o seu talento. Quando você não confia em você está entregando o seu talento. Isso não agrada o coração do Senhor. Mas cuidado. Ainda falando sobre o Éden, cuidado com o que você ouve e você começa a confiar naquilo. Porque primeiro Deus disse, se você comer, certamente morrerás. Depois veio a serpente e disse, é certo que não morrerás. Qual voz você está ouvindo? O caminho mais fácil nem sempre é o caminho do Senhor da sua vida. Isso é dolorido, isso é difícil, mas nós sabemos que nada do que Ele faz é imperfeito, tudo que Ele faz tem propósito. Está na lapidação de uma pedra preciosa. Quanto mais ela é lapidada, mais curvinhas ela vai tendo, significa que ela vai ser mais valiosa. Assim como a pérola, né, também quanto mais rara, mais valiosa. Mas sabe o que a lapidação faz? Joga fora partes dela. Aquilo que foi lapidado no diamante não vai voltar para ele, vai cair, ele vai virar um pozinho, vai embora. Mas o fruto ali, aquele resultado final, da mesma forma que o vaso na mão do oleiro, aquele resultado é precioso, é valioso. Amém? Então, se você está passando, mulher, por momentos de lapidação, ou se você foi quebrado para ser refeita nas mãos do oleiro, entenda que ele tem um propósito. Amém? Sobre a cozinha, eu fui falando hoje sobre os processos da cozinha e eu convido cada um de vocês, porque acredito que a maioria dos meus que estão aqui cozinham, já cozinharam, ou alguém cozinhou para elas. Então, se em algum momento você ver alguém cozinhando, se não for você a cozinhar, comece a prestar atenção nos processos e ver como o Senhor fala com você através do natural. O que acontece com uma carne que está na panela de pressão? A pressão não é fácil. Quanto mais o fogo vem, mais a pressão sobe. É difícil, mas o resultado dessa carne, ela vai ficar macia, vai ficar agradável. A pipoca ela estoura, porque o milho puro, ele não vai ser agradável quando você mastigar. Que graça tem que ver aquele milho, né? Quando a gente está falando da pipoca, pega o milho daqui, até dor no leite. Mas de dentro para fora, aquela casca dura é rompida pela ação do fogo. E é extraído dessa pipoca, desse milho, o melhor dela. Que vai ser algo macio e algo agradável. Que a gente se submeta aos processos do Senhor, tendo a certeza de que tudo é porque Ele nos ama e que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para o milho chegar na pipoca. Ele tem um propósito para cada um de vocês. Só para finalizar, a competência social, que é o que eu tinha falado, sobre também está relacionada à autoestima, é a nossa capacidade de nos relacionarmos com o próximo. E quando Jesus veio, ensinando para os discípulos, ensinando para o povo, Ele falou, tudo bem, se você não quer obedecer às 10 leis que foi dada para Moisés ali, eu te deixo duas que são as principais, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao próximo, eu vou me relacionar com ele. Eu vou entregar o que há de melhor. Aquele ato profético que nós fizemos aqui foi muito lindo. Porque cada um de vocês tem uma porção para entregar.
autoestima às vezes não deixa você crer que você tem algo precioso a parte do Senhor para entregar para alguém. Nem sempre vai ser tendo que vencer barreiras e subir aqui pegando o microfone. Às vezes você vai entregar para a sua manicure, às vezes você vai entregar para a caixa lá do supermercado, mas cada um de vocês carrega uma porção que vocês vão deixando ela mais valiosa, com mais essência de Cristo, quanto mais vocês correrem para Ele, né? Quanto mais nós formos para a fonte do azeite, mais o azeite vai renovar, né? E aí você tem que só o quê? Dispor as suas vasilhas, como está lá em 1 Reis. Então, você ter competência social, você conseguir se relacionar, é você ter uma boa autoestima. Você não vai ficar pensando, poxa, o que ela está falando agora? Ixi, eu acho que ela está falando isso só para eu ter uma reação. Então ela está aqui conversando comigo só porque eu estava sozinha. Nossa, ela está conversando comigo olhando para o meu vestido. Sabe? Isso é insegurança, isso é porque você não se aceitou, você não é confiante, você não entendeu quem você é em Cristo e você não consegue se relacionar. Então, que o Senhor venha com a cura dele nos nossos corações, para que vocês consigam entender que se relacionar é bom. Nós somos corpo, não existe pedaço do corpo que anda separado. O corpo está junto, ele precisa dessa comunhão. Né? E por fim, ter uma rede social. No caso, não é Instagram, tá, gente? Rede social significa vocês fazerem vínculos duradouros, vínculos fortes, com a família, com amigos, na igreja. Que não é só fazer vínculo, é cuidar. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente, negou a sua fé, né? Principalmente com os de sua casa. Então, às vezes, você ainda dá atenção para sua tia, que às vezes ajudou sua mãe a te criar quando você era mais nova, mas em sua casa está esquecida. Você está negando a sua fé, toma cuidado. Como eu falei, né? Nós como mulheres, nós recebemos essa responsabilidade da parte do Senhor. Mas quando eu enxergo que é o Senhor que eu estou servindo, Ele está lá comigo e todo mundo. Vamos lá. Agora já deu aqui. Para encerrar, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, dessa questão da autoestima, que não vai ter a ver com a sua aparência externa. A gente olha para uma ostra e a gente não sabe se a pérola está lá dentro. Né? A ostra ela pode estar quebradinha, pode ser rosa, pode ser branquinha. Eu não sei o que tem dentro dela. Mas sabe o que precisa acontecer para eu extrair a pérola? A ostra precisa morrer. Às vezes, quando for para a gente extrair o melhor que há em nós, que o Senhor aperfeiçoou em nós, muitas das nossas vontades vão precisar morrer, muitos nervos vão precisar cair por terra, a insegurança vai precisar acabar, para eu poder entregar o que tem de melhor em mim. Então eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando sobre isso nos nossos corações de vocês, que cada uma na sua realidade use isso da melhor forma, para o propósito que Ele tem, a utilidade que Ele sabe que cada um de vocês tem. E não se esqueçam, vocês têm um amado. Tem aquela cartinha do amado para vocês também. Quem quiser ler depois, a gente pode ver, pastor, assim, distribui nos grupos, né? Para as meninas dele. Vai no secreto, lê a carta de novo. Imagina que é o Senhor te convidando, porque Ele tem coisas maravilhosas para compartilhar com vocês. Ele está à porta batendo. Quem ouvir a voz e abrir vai poder desfrutar de um banquete. E eu desejo que cada uma de vocês desfrute desse banquete na presença do Senhor. Amém? Obrigada, irmãs.